Oi pessoal, vamos realizar a correção do módulo 11 do caderno 2 do nono ano, tá bem? Questão número 1. A questão número 1 nos diz o seguinte: em aula você leu informações sobre a carreira de estatístico. A carreira de engenharia também é bastante promissora. Segundo pesquisas publicadas na revista FAPESP, as engenharias se consolidaram como uma das carreiras mais atrativas nos últimos anos no Brasil. Em 2000, o número de profissionais formados no país foi de quase 18 mil. Falamos aí uma informação importante. Então, eu vou anotar aqui, ó, que no ano de 2000, a gente teve aí um total de 18 mil profissionais formados. Então, vamos anotar. 18 mil profissionais formados. Ok? Continuando o texto, eu tenho o seguinte. Em 2014, então no ano de 2014, ele vai me dar uma nova informação. Esse número saltou para quase 68 mil profissionais formados, a mesma coisa, com o Censo de Educação Superior no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação. Aí a gente vai, logo em seguida tem um gráfico, e esse gráfico, ele é um gráfico que tem umas linhazinhas, essas linhazinhas vão crescendo. Já já a gente vai chegar no nome desse gráfico. E aí ele fala que a fonte é o Relatório de Engenharia Data 2015, Formação e Mercado de Trabalho em Engenharia no Brasil. Vamos seguir. Os cursos de maior procura foram de Engenharia Civil e Engenharia de Produção, no ano 2000. E 5.220 indivíduos se formaram em Engenharia Civil. Então, aqui, ó, no ano de 2000, mais uma informação, 5.220 indivíduos se formaram em Engenharia Civil. Vamos anotar, ok? E 344, também no ano de 2000, 344 em Engenharia de Produção. Guardando essa informação. Mais de uma década depois, no ano de 2013, eu tenho aqui um total de 13.619 pessoas formadas em Engenharia Civil e 12.181 pessoas formadas em Engenharia de Produção. Esse é o texto que segue. E aí eu tenho uma sequência de perguntas. Veja no gráfico que compõe a matéria acima a evolução do número de cursos de engenharia existentes no Brasil. E a letra A, ela me faz a seguinte pergunta: de que tipo é esse gráfico? E aí eu tenho várias respostas possíveis, né, para a letra A, porque esse gráfico ele tem diversos nomes. Então eu posso falar o seguinte, que é um gráfico, uma das opções, né? É um gráfico de curvas, ou eu posso falar que, isso aqui é uma opção, é o gráfico de linhas, ou um gráfico de segmentos. Essas três opções. Seguindo para o item B, ele me pergunta qual é o período em que a pesquisa foi realizada. O período em que a pesquisa foi realizada. Logo, no título da minha pesquisa, eu tenho o total de cursos de engenharia entre 2000 e 2014. Então, o período foi entre 2000 e 2014. Na letra C, eu já tenho a seguinte pergunta: qual é a fonte da pesquisa e da publicação? Lá, embaixo do meu gráfico, eu tenho lá a fonte, né? E a fonte foi o relatório Engenharia. Ficar idêntico ao tá lá, tá? Aí junto, só que começando com a letra maiúscula, tem data
2015. Formação. É tudo, Natália? É tudo. E mercado de trabalho em engenharia. Ok? Em engenharia no Brasil. Essa era a letra C. Seguindo para a letra D, ele pergunta o seguinte pra gente aí, ó. Qual foi o percentual de aumento do total de cursos de 2000 a 2014? O total de cursos. Eu vou olhar lá no meu gráfico. Em 2000, no ano de 2000, o total de cursos foi de 697. E em 2014, o total de cursos aumentou e foi para 3.396. Esse aumento daqui para cá foi de quanto? Para saber esse valor do aumento, eu vou precisar subtrair 3.396 de 697, aqui diminuir 697. Vou pedir emprestado aqui, né? Vai ficar 8, aqui vai ficar 16. Eu tenho 9, aqui eu vou precisar pedir emprestado novamente, vai ficar 2, aqui o 18. 9. Aqui novamente pedir emprestado, aqui 2 e aqui 12. Tenho 6, então 2.699. Esse foi o meu aumento de 2.699. Para calcular a porcentagem, que é o que ele pede o aumento percentual, eu vou fazer uma regra de 3 com 2 colunas, uma porcentagem e a outra é o total de cursos. Então eu sei que o ano que ocorreu primeiro foi o ano de 2000, era 100%, aquilo que eu entendia, né? Era 697. Eu quero saber a porcentagem do aumento. O aumento foi esse, 2.699. Então, eu vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu fico com 697, x igual. Multiplicar por 100 é a mesma coisa que acrescentar 2 zeros. Então, eu fico com 2.699 e os 2 zeros no final. Agora eu vou passar esse valor para lá dividindo. E aí eu chego no resultado de 387. Então aqui, ó, x igual 387,23099. E vai, né? Como eu não vou dar uma resposta de porcentagem com tantas casas decimais, eu vou aproximar. Então, eu vou aproximar aí com uma casa só e vou responder 387,2%. Eu deixei 2 porque a casa que vem depois do 2, essa daqui, ó, é menor ou igual a 5, ok, gente? Então, o aumento percentual era de 387, foi de 387,2%. Que fugiu aqui, ó, 387,2%, ok, gente? Vamos seguir agora para a letra E. A letra E diz: segundo o texto, em 2000, o número de profissionais formados no país foi de quase 18 mil. Em 2014, esse número saltou para quase 68 mil. O aumento percentual do número de formados é o mesmo do que o total de cursos existentes? Então, vamos ver, ó. Em 2000 foi de 18 mil. Então, aqui, ó, no ano de 2000, esse valor foi 18 mil formados. E em 2014, esse teve um acréscimo, né, um aumento, e foi para 68 mil. Essa é fácil, a gente percebe que o aumento foi de 50 mil. E novamente eu vou fazer uma regra de 3 com a porcentagem. E agora, né, é o total de profissionais formados, não mais de cursos. E ele quer que eu compare essa porcentagem. Então, eu tenho 100% igual ao que era 18 mil. O aumento foi de 50 mil. E aí eu fico aqui com x. Novamente, eu vou multiplicar cruzado. E eu tenho 18x igual 50, acrescentando 2 zeros. X igual a 5.000 dividido por 18. E 5.000
dividido por 18, eu tenho x igual a 277,77777. Também não tenho a menor condição de responder isso como porcentagem, então eu vou aproximar. E essa aproximação fica 277,8%, porque eu quero parar aqui, olhando a casa depois, era maior ou igual a 5, então 277,8%, tá bom? E aí eu vou responder. O aumento foi de 277,8%. Como a gente pode observar, esse aumento não foi igual ao aumento percentual dos cursos existentes. Então, não foi o mesmo do que o total de cursos existentes, que era a pergunta feita. Ok, pessoal? A questão letra F, ele me pergunta, de 2000 a 2013, qual foi o aumento percentual de formados em engenharia civil, depois em engenharia de produção? E qual deles houve o maior aumento do número de formados? Então, vamos lá, por partes, né? Primeiro eu vou começar com engenharia civil. Lá no enunciado da questão, ele me diz o seguinte, que no ano de 2000, eu tinha lá, né, engenharia civil, um total de 5.220 indivíduos. E no ano de 2013, que é o que ele me pede, foi para 13.619. A gente precisa calcular o valor que aumentou aqui. Para saber esse valor, eu vou diminuir 13.619 de 5.220. Esse valor será 8.399. Então, vou arrumar minha regra de 3 com a porcentagem e com o número de formados, profissionais formados. O primeiro ano, 2000, eu tenho 100%, igual 5.220. E o segundo ano, X, teve um aumento, né, de 8.399 profissionais. Então, novamente, eu vou multiplicar cruzado, vou ficar com 5.220, x igual 8.399, acrescentando 2 zeros. E eu vou passar para o outro lado 5.220 dividindo. E aí eu tenho. E esse valor dividido por 5.220 vai dar 160,900,383 e assim vai. Vou aproximar e aí eu tenho uma aproximação de 160,9%. Agora a gente vai partir para o que ele nos pede, que é o de engenharia de produção. Então vamos para engenharia de produção, ok? E no de engenharia de produção, no ano de 2000, eu tive um total aí de, deixa eu olhar aqui, 344 formatos. No ano de 2013, o aumento foi bem significativo, foi para 12.181. Então, assim eu vou seguir da mesma forma. Porcentagem e o número de formados. Eu tenho 100% no primeiro, 344 formados, e eu preciso saber esse aumento aqui. Esse aumento eu vou ter que diminuir, e 12.181 menos, deixa eu mostrar aqui para vocês, 344 vai dar um aumento de 11.837. Então aqui x e 11.837. Vou multiplicar cruzado e eu tenho 344x igual a 11.837, acrescentando 2 zeros. X igual a 11.837 com os 2 zeros, dividido por 344. E aí, esse valor vai dar
3.000, vai dar um valor bem grande, gente. Eu vou até conferir aqui. É isso mesmo. 3.440,98837. Como eu vou precisar aproximar, e eu quero parar aqui, vou ter que aumentar 1. Só que quando eu aumentar 1 vai dar 10. Então eu vou ficar com 3.441%. E como vocês podem ver, o de engenharia de produção foi bem maior. Então, o maior aumento foi de engenharia de produção. E é isso. Seguindo para a nossa questão número 2, eu tenho o seguinte. A tabela a seguir contém as notas bimestrais dos alunos de 3 turmas do 9º ano de uma escola. Complete a terceira coluna da tabela, que é essa daqui, ó. Para isso, gente, eu vou aproveitar e completar também o total. Quando eu somo todas as frequências, eu obtenho o total das notas. E somando todas elas, vai dar 100 notas. Para fazer o cálculo da porcentagem, eu sei que 100 notas corresponde a 100% das notas. Logo, 12 seria 12 sobre 100. Como 12 sobre 100 já é 12%, basta que eu coloque aqui 12%, que é a porcentagem. E a mesma coisa vai acontecer com os demais. Então ficará 15%, 23%, 10%, 11%, 17% e 12%. Ok, gente? A letra B me pergunta o seguinte. A Aline obteve nota 8,7. Em qual intervalo está a nota dela? 8,7 está entre 8,5 e 9. Então, está nesse intervalo aqui, ó. Está no intervalo 8,5 até 9, certo? Seguindo para a letra C, a pergunta é, nesse bimestre houve nota 10? E a resposta é não, não houve nota 10. Por quê? Aqui, nesse intervalo de 9,5 a 10, o 10 não está incluído, não temos um risquinho aqui na vertical. Então, no último intervalo, minha justificativa, né? No último intervalo, que vem a ser de 9,5 até 10, o 10 não está incluído. E isso caracteriza aí que não tem nota 10, ok? Seguindo para a letra D, eu tenho o seguinte, vamos lá. A média para a promoção nessa instituição de ensino é 7. Quantos por cento dos alunos do 9º ano estão com média para ser promovidos? Então, observem o seguinte, a média é 7. Todo mundo que está com média acima de 7 pode ser promovido. E acima de 7, começa aqui, ó, de 7 para frente. Então, toda essa galera aqui pode ser promovida. Com exceção ali do total, que já inclui todos, né? Então, aqui tira o total aqui, ó, até aqui. E a gente somando todas essas porcentagens, o 15, o 23, o 10, o 11, o 17 e o 12, eu tenho 88%. Então, 15 mais 23, mais 10, mais 11, mais 17, mais 12, vai me dar um total de 88. Logo, 88% estão com média para ser promovidos. Ok, gente? E essa daí é a nossa número 2. Para serem promovidos. Seguindo para a questão número 3, ela nos pede o seguinte. A tabela abaixo contém dados relativos à população de idade igual ou superior a 25 anos de uma cidade, de acordo com os anos de escolarização.
Todos os intervalos de classe têm a mesma amplitude? Intervalos de classe, pessoal, são essas representações aqui, ó. E quando ele quer saber se tem a mesma amplitude, ele quer que eu subtraia o maior do menor em cada intervalo. Então, na nossa primeira linha, né, eu tenho o seguinte intervalo, que é de 0 até 4. Pegando o maior 4 e subtraindo de 0, eu tenho o resultado 4. Na segunda linha, quando eu faço a mesma operação, o maior é 8, então 8 menos 4 me dá resultado 4. E na terceira linha, eu tenho algo muito semelhante, que é 12 menos 8 igual a 4. Esse resultado aqui é o que eu chamo de amplitude. E a amplitude do intervalo, de cada intervalo, as amplitudes são as mesmas. Então, a minha resposta aí da questão seria sim, todos os intervalos têm a mesma amplitude, ok? Seguindo para o item B, ele fala o seguinte, que sabe-se que nessa cidade há 32 mil pessoas com idade igual ou superior a 25 anos. Vamos completar a terceira coluna, que é essa. Então, como eu sei que 14,4% do total, 14,4% do total estão aqui entre 0 e 4, eu vou fazer 14,4% de 32 mil, que é o meu total. Vou cancelar aqui os dois zerinhos e vou multiplicar 14,4 vezes 320, que vai me dar 4.608 pessoas. Então, aqui eu tenho 4.608 pessoas. A mesma coisa eu farei para os demais, calculando 28,3% de 32 mil. Corto zeros e 28,3 vezes 320 vai dar 9.056. Então, aqui, 9.056. E a última, eu vou fazer 29,7 sobre 100. Deixa eu apagar, ficou feio, né? Sobre 100 vezes 32 mil. Vou cortar os zeros e vou multiplicar 29,7 por 320, que vai me dar, vou botar aqui embaixo para vocês conseguirem ver, 9.504. Então, 9.504 está preenchida aí a minha terceira coluna. Ok, pessoal? O número 3 era isso. Questão número 4, pessoal. Diz o seguinte, uma escola realizou uma pesquisa junto a seus alunos para saber a aceitação deles sobre a mudança do cardápio da cantina escolar, privilegiando lanches naturais. Os dados coletados são registrados na tabela a seguir, como vocês veem aí. E ele pede na letra A, os intervalos de classe têm a mesma amplitude? Como eu falei na questão anterior, intervalos de classes são esses. E para saber a amplitude, eu pego o maior valor e diminuo do menor. Então, 9 menos 5. Aqui me dá o resultado 4. 13 menos 9 me dá o resultado 4. E 17 menos 13 me dá o resultado 4. Então, sim, eles têm a mesma amplitude. E na letra B, ele pede para eu calcular o ponto médio de cada intervalo de classe. Para calcular o ponto médio, eu vou pegar os dois valores, somar, vou botar aqui na linha de baixo para não ficar muito confuso, e dividir o resultado por 2 para saber o ponto médio, que nada mais é do que a média dos dois. Então, 9 mais 5, eu tenho 14. 14 dividido por 2 dá 7. Então, aqui o ponto médio é 7. A seguinte, eu tenho 13 mais 9 dividido por 2. 13 mais 9 vai me dar 22. 22. E 22 dividido por 2 vai dar 11. Então, aqui eu tenho 11. E o último, 13 mais 17 dividido por 2, eu tenho 30 sobre 2, que vai dar 15. Logo, será
15, o meu ponto médio. E era isso, pessoal, a tarefa de casa das nossas últimas aulas. Beijo, gente, até a nossa próxima tarefa.